Começamos mais um Misturama Podcast, agora na Inloco Mídia. E o nosso convidado é o Cadu Macedo. Posso chamar Cadu, né? Pode, Cadu pode. Macedo. Ele é que é o evangelista aqui na Inloco Mídia e do time de Cultura e Pessoas. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de geolocalização na publicidade e qual a proposta, né, na Inloco Mídia, no cenário local para o global, tá? Cadu, a gente conversou um pouquinho antes de começarmos aqui o programa e me chamou a atenção o teu cargo aqui na Inloco Mídia, né? Que é evangelista. Então, talvez a maioria das pessoas que estejam nos assistindo agora não compreendam bem o conceito do que é ser evangelista. Você poderia explicar para a gente um pouquinho? Com certeza. Evangelista é um cargo que nasceu nos anos 80 nos Estados Unidos. Existia muita necessidade que eles tinham lá, principalmente na área de tecnologia, de saber como vender um produto e como disseminar, criar, na verdade, um público que amasse um produto, né? Então, nos anos 80, lá pela Apple, Guy Kawasaki, que é um dos grandes evangelistas do mundo, até hoje está na área, ainda empreende em tecnologia e também na área de venture capital. Ele é um dos grandes expositores do evangelismo, vamos dizer assim, né? Evangelismo digital. Nada mais é do que você criar uma massa crítica sobre uma marca ou um produto. Legal. Então, a função de um evangelista é justamente estender a mão para a sociedade. É uma forma que a gente tem de conversar cada vez mais com as pessoas e tentar gerar nelas uma compreensão do que é o produto in loco, do que é a Inloco, e assim ter uma base que apoie a empresa em todas as aventuras que a gente tente fazer nos próximos anos e nesses anos também. Talvez seria o cara que, além de passar tudo que você acabou de comentar com a gente aqui, um cara que tem uma paixão Isso. por um determinado assunto. Né? Uma paixão declarada. Uma paixão declarada, né? E você também é do time de cultura e pessoas aqui da Inloco Mídia, né? Como é que funciona isso? Aqui na Inloco a gente tenta não utilizar termos ou conceitos que não sejam inclusivos do ponto de vista pessoal, né? Então, a gente não acredita que pessoas são recursos, embora eu saiba que esse termo é muito mais utilizado na academia para designar livros e coisas do tipo, mas a gente gosta de não ser chamado de recursos. Legal. Gosta de não ser chamado de gestão de pessoas. Então, nós somos um núcleo focado em cultura e pessoas. Então, por um lado, a gente cuida da disseminação da cultura da Inloco, cultura empresarial da Inloco. A gente cuida de ações para divulgação dessa cultura, ações para fortalecer a cultura entre os colaboradores e, por outro lado, pessoas, né? Entender que cada um que está aqui dentro, cada colaborador que está aqui dentro da Inloco é uma pessoa complexa, pessoas têm problemas, pessoas têm dias felizes, têm dias tristes e, para isso, a gente precisa ser muito mais flexível, né? Então, eu acredito que esse dia a dia de trabalho na Inloco, no time de cultura e pessoas, é focado nisso, em entender a cultura e entender também as pessoas da empresa. Pô, que legal, muito bacana, muito interessante. A gente estava conversando um pouco também antes de iniciar a nossa entrevista, né? De que eu me lembro, na época que eu fiz o meu mestrado, que foi em Ciência da Computação, Sim. lá no Centro de Informática da Federal, já se ouvia falar da Inloco Mídia e do quão audacioso era esse projeto, né? Então, explica pra gente, mais ou menos, como é que iniciou a Inloco Mídia para o que ela é hoje. Certo. Fala um pouquinho pra gente aí. A Inloco, ela surgiu em 2010, né, como projeto. Se a gente for considerar somente empresa Inloco, a gente colocaria 2014 para cá. Mas se a gente for olhar o big picture, se a gente for olhar a história da ideia, né, surgiu em 2010. A gente surgiu numa disciplina do quarto período de Ciência da Computação, uma disciplina que pedia para a gente modelar negócios baseados em interação humano-máquina. E lá a ideia HCI, no começo é uma disciplina do quarto período que se chama Interação Humano-Máquina. Bacana. A ideia no começo
era que através, claro, a gente sempre é amparado pelo conceito de computação ubíqua, quando a computação vai estar em todas as coisas do mundo, e também pelo conceito de internet das coisas, em todas as coisas vão estar conectadas no mundo inteiro. Naquela época a gente queria propor o seguinte, a gente queria que aplicativos de smartphones fossem abertos de forma dinâmica, sem que a pessoa tivesse que clicar nele. Então, por exemplo, se você chegasse até um banco, a ideia é que quando você adentrasse ao banco, o próprio aplicativo desse banco, que não estivesse, mesmo que não estivesse instalado no seu smartphone, ele abriria. Essa ideia se provou totalmente infactível, vamos dizer assim, e até porque envolvia um monte de questões éticas e questões de segurança também do próprio smartphone. Né? Então, essa foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ideia de negócio que a gente teve, mas que foi por água abaixo. E é normal nessa área de empreendedorismo, claro, ainda mais no empreendedorismo disruptivo que a gente está inserido, dessas ideias sempre irem por água abaixo. É normal isso daí. Na segunda tentativa, a Inloco já migrou para localização indoor. Ou seja, GPS não consegue chegar em locais onde existe muito concreto, onde existe muito material pesado. E a gente tinha a ideia de fazer, por que não, mapas internos de grandes corporações, de grandes shoppings ou de qualquer outra área em que o GPS não chegasse. A ideia era que a gente conseguiria oferecer um mapa do local e esse mapa poderia utilizar de gamificação, enfim, ficaria para o cliente final decidir, o dono do shopping, né, a diretoria do shopping, decidir como que seria essa navegação. Mais uma vez, isso se provou totalmente... não era muito interessante para o mercado. A gente chegou a fazer ainda um aplicativo para um shopping, mas não deu certo. E por fim, a gente chega na ideia da Inloco Media, como ela é hoje, que foi em 2014. Nós vimos o grande potencial no mercado publicitário, principalmente de anúncios geolocalizados. Então, detendo a tecnologia de geolocalização mais precisa do mundo, hoje em dia a nossa tecnologia ela consegue definir a posição de um smartphone no mundo entre 1 a 2 metros, né, de precisão, enquanto que GPS precisa de 30 metros, 60 metros de precisão. A gente conseguiu observar que, através da geolocalização, a gente conseguiria oferecer uma experiência para o usuário com o anúncio através de contexto. Se eu tenho uma geolocalização, um histórico de geolocalização de um usuário, eu consigo, de alguma forma, enquadrar ele num perfil para receber um anúncio. Ninguém gosta de receber anúncio que não tem nada a ver com seu perfil. Por exemplo, eu não gosto de receber esse tipo de anúncio, acredito que você também não, e muitos dos que vão estar assistindo a gente também não gostam. Então, cada vez mais a gente vai para uma área de comunicação assertiva, ou seja, publicidade assertiva, de que as pessoas só recebam o que elas gostam. Então foi onde a gente encontrou uma área de crescimento da empresa, embora esse não seja o objetivo final da Inloco. A Inloco tem como objetivo final se transformar na plataforma de geolocalização que sirva diversos serviços, que sirva cidades inteligentes ou qualquer outro serviço, qualquer outra empresa que tenha essa noção de utilizar dados geolocalizados para alguma coisa, criar uma inteligência para os dados geolocalizados. Mas, por enquanto, hoje em dia, 2017, o braço de mídia da gente é responsável por boa parte do faturamento anual, mas não é o nosso objetivo final enquanto empresa, enquanto empreendedores disruptivos. Pô, bacana. Isso inclusive, né, esse seu raciocínio entra no segundo questionamento da definição do que é o mercado de mídias locativas e por que seria tão rentável, né? Isso. O mercado de mídia locativa, ele é rentável porque ele oferece a possibilidade de você anunciar tanto sendo grande empresa quanto sendo pequena empresa. Isso varia totalmente em relação ao budget que você tem, a quanto dinheiro você quer colocar nisso e quais as pessoas que você quer atingir. Então, ele abre a possibilidade para que pequenos empreendedores ou grandes empreendedores consigam chegar até pessoas de forma mais precisa. Sim. Né? Então, é um mercado gigantesco, um mercado que tem grandes players. A Inloco se diferencia mais porque a gente trata sempre de ter as pessoas da nossa base com a privacidade garantida, ou seja, nenhum dos dados que a Inloco coleta para veiculação desses anúncios são dados sensíveis, então a gente não tem nome, CPF, cartão de crédito, nada dessas pessoas.
apenas um histórico de geolocalização, e isso é um grande diferencial para essa área de mídia locativa, né? Do modo geral, a área é gigantesca. Você consegue atingir toda a cadeia, todo o mercado de publicidade com mídias locativas. Então, se a gente tivesse que falar alguma coisa sobre o mercado de mídia locativa, que ele é uma grande revolução para todo mundo, porque ele permite que nichos que antes não tinham possibilidade de sair da linha onde estavam, serem percebidos por pessoas, e também que a publicidade em massa não serve muito mais para o objetivo de hoje em dia, que é entregar conteúdo, entregar anúncio preciso para a pessoa certa na hora certa. Entendeu? Então essa é a grande questão da mídia locativa. E hoje vocês, dentro da carteira de clientes que vocês possuem, vocês têm clientes de todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Tem clientes que têm mais de 50 mil funcionários, empresas que têm mais de 50 mil funcionários, até pequenas empresas que querem anunciar com a gente de forma pequena, de forma tímida, vamos dizer assim. Certo. Né? Mas isso não impede também que o anúncio dessa pequena empresa não seja assertivo. A grande questão é que a tecnologia existe, a tecnologia tem uma precisão de 1 a 2 metros, e ela consegue entregar os anúncios para as pessoas mais interessantes. A Inloco Media, né, na verdade, é pioneira nesse tipo de tecnologia em publicidade. Né? Vocês já possuem concorrentes aqui no Brasil? Já temos concorrentes, principalmente no eixo Rio-São Paulo, concorrentes internacionais também, mas nenhum deles tem a precisão que a Inloco tem. E qual seria esse diferencial? Você poderia dizer isso para a gente? São os dois diferenciais que a gente sempre conversa com as pessoas. Que o primeiro é a precisão, que é única. Nós temos um jeito de determinar a posição de um smartphone no mundo, de forma que a gente consegue dizer se ele está num local ou outro, dentro de uma loja. Ou seja, o NSA perde para vocês, né? A gente consegue dizer, por exemplo, se o smartphone está dentro de uma loja ou não. Legal. Certo? E ninguém mais tem isso no mundo. Esse é o grande diferencial. O segundo grande diferencial é também a privacidade. Essas empresas elas utilizam de métodos mais antigos de determinar a geolocalização de uma pessoa e também métodos antigos de determinar o perfil de uma pessoa. A partir do momento que eles conseguem captar informações sensíveis. Certo. Então, que aquele smartphone pertence a um homem, esse homem está entre 20 e 30 anos, ele gosta de futebol, porque tudo isso é captado de forma direta com informações sensíveis. A grande questão que a gente tem aqui na Inloco é, a partir da geolocalização, determinar o perfil da pessoa. Então nós temos uma ideia de que o grande trabalho deve ser feito pelos computadores. Certo? Nós pegamos a geolocalização e os computadores se encarregam, nossos algoritmos e nosso poder de processamento, tudo isso se encarrega de determinar em que perfil aquele smartphone se encaixa. Mas é justamente essa a grande diferença da gente para o mercado. Talvez seja um pouco suspeito para você falar para a gente, mas você acha que ainda é caro investir nesse tipo de mídia? Não é. Não. Principalmente se você for considerar quantas pessoas você consegue levar até o seu estabelecimento. Certo? O quanto se tem de retorno? Isso, quanto se tem de retorno. O ROI, isso mesmo, o ROI em relação à publicidade. Né? Só uma pausa, para quem não sabe o que é ROI, né? Tem aqui embaixo, é retorno sobre investimento. Tá? A gente vai colocar uma descriçãozinha aqui. Isso, o retorno de investimento nosso é gigantesco, porque é normal que empresas invistam em mídia programática e tenham seus retornos captados através de clique ou 1000 impressões. Né? Para quem não conhece, na área de mídia programática, a gente tem 2 tipos de custos associados a uma campanha. A campanha ou é cobrada por clique do usuário, que é quando você quer direcionar o usuário para algum outro lugar daquele anúncio, ou por 1000 visualizações de um anúncio, que é o CPM. Né? E isso daí serve mais para branding. No caso da Inloco, como a gente tem essa geolocalização precisa, a gente conseguiu mostrar um terceiro custo, que é o custo por visita. Então, hoje em dia, uma empresa ela pode optar por pagar somente por quantidade de usuários que recebem
o anúncio e depois vão até a loja. Então, a precisão e o retorno de investimento é garantido. Você falou se ainda é barato, se ainda eu acredito que sim, pelo retorno de investimento. Você tem como saber se alguém foi realmente à sua loja. Se a gente ficar somente em CPC e CPM, não tem como conectar o online ao offline. Tá? E eu acho que a grande questão, o que a gente fala muito aqui é, o varejo brasileiro, 90% ainda é feito na loja física, 10% que é feito em e-commerce. Então a gente consegue levar as pessoas e mostrar que pessoas receberam anúncios e foram até uma loja física de alguém. Muito bom, Cadu. A gente vai retomar esse assunto no próximo bloco, tá? E já já a gente volta, tá bom? Voltamos agora novamente aqui com o Cadu, da Inloco Media. E a gente estava conversando um pouco, né, antes de iniciar o bloco, sobre outros players do mercado que trabalham com uma tecnologia parecida com a de vocês. Né? E dentro desses players, né, talvez um dos maiores, né, seja o próprio Facebook, né? Junto com o Waze, né, que seria um outro player interessante, que usa uma tecnologia já há alguns anos, que já vem em pleno desenvolvimento. Né. E nesse contexto aí, a gente tem o Facebook e tem o Waze. Ambas possuem inteligência de dados, né, que é a própria informação das pessoas, rede social. Né. Como é que a Inloco Media se enxerga em relação a esses players, né? Já que eles possuem talvez uma vantagem, aí você vai dizer se é ou não, que é a informação bruta de pessoas. Isso. Não, o que a gente enxerga é que existe espaço para todos esses players existirem, porque eles têm objetivos diferentes, o que a gente acredita. Se você pega o Facebook e o Waze ele vai atuar no caminho de um usuário, de uma pessoa, enquanto ela está dirigindo um automóvel. Né? No caso do Facebook, é enquanto ela está vendo fotos na rede social, enfim, está numa rede social. E aí ele vai ser impactado por um anúncio desse tipo. No nosso caso, são através de apps parceiros. A gente vê esses grandes players sim como nossos concorrentes, porque todos nós estamos batalhando por uma mesma, vamos dizer, o mesmo budget de uma agência para anunciar. Mas a gente vê isso mais como uma visão complementar. Cada player tem a sua expertise, cada player ele é focado num tipo de mercado e essa é a grande questão da publicidade programática, da mídia programática, que é você definir qual o seu objetivo principal, assim, do lado da empresa que quer anunciar, da agência que quer anunciar. Qual é o seu grande objetivo? Sabe? É ter uma presença social mais forte? Uma rede social, ter uma presença mais ligada a pessoas que estão dirigindo um automóvel ou a pessoas que buscam na internet, como por exemplo o caso do Google, ou então por pessoas que usam aplicativos em smartphones, aplicativos gratuitos, enfim. Você tem que se perguntar isso antes. Ao se perguntar isso, você consegue entender qual o objetivo que você quer atingir com essa campanha, essas campanhas que você tem. E aí você consegue decidir em qual empresa você vai alocar um certo budget. Né? E aqui na Inloco a gente tem, como eu disse para você, um caso muito bom que é a assertividade. A gente consegue dizer se alguém foi ou não até uma loja. A gente consegue dizer se a pessoa viu ou não o anúncio e o que fez com isso. Essa precisão, né? A precisão é a grande experiência. E para contextualizar isso com os outros players, eu acho que é justamente seria complementares. Entendeu? Eu acho que não deve ser visto como inimigos ou coisa do tipo. Aliás, a gente tem e uma tecnologia não excluiria a outra, né? Entendeu? No mercado, talvez daqui para frente,
é normal que você vá alocando e os budgets vão sendo misturados entre essas tecnologias. Mas, claro, daqui a 10 anos, vamos ver se alguma delas sobressai mais e vire a grande queridinha Vamos ver, das né? agências e de outras empresas. Aí, quando a gente fala de futuro em tecnologia, né, existe um cenário com várias possibilidades. Né, e dentre eles talvez seja a própria função do dispositivo, né? Esse dispositivo que a gente tem em nossas mãos, os smartphones. Né? Será que daqui a 10 anos eles ainda vão existir? Pois é. É uma pergunta que muita gente que é da área de tecnologia vem se perguntando. Isso. Né? Às vezes nem Black Mirror sabe explicar direito, né, pra gente, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Verdade, é verdade. Pessoal, Gadu, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que é em relação a esse contexto de ser startup aqui em Pernambuco. Né? Você comentou que vocês começaram a partir de uma disciplina lá no Centro de Informática da Federal, e o histórico de vocês é que vocês depois levaram e trouxeram esse projeto para cá, para o Porto Digital, onde vocês receberam aportes privados, né, financeiros, isso lá em 2014 já, né? Isso, 2013. 2013 e 2012, né? Então, me explica pra gente como é que é ser startup aqui em Pernambuco, especialmente em Recife, aqui no Porto Digital. Assim, dando um contexto já brasileiro, Certo. de uma forma bem nacional, é complicado você empreender num ambiente que não favorece a iniciativa privada, de toda forma. Então, isso daí já é um primeiro gargalo que a gente tem. Voltando para a parte de startups em Pernambuco, em Recife especialmente, esse Porto Digital facilita muita coisa. Porto Digital facilita muita coisa. A gente, quando ganhou o prêmio do Desafio Brasil, e que aí sim veio a incubação no Porto Digital, abriu portas para a gente. Né? Porque muito mais do que um local para se ter um escritório, uma sala de 9 metros quadrados para abrigar os sócios, e a gente conseguir desenvolver a tecnologia, a gente precisa muito mais dos contatos dessa grande rede. E isso o Porto Digital consegue fornecer com toda a força dele. Né? Nós temos aqui grandes empreendedores, nós temos aqui grandes professores também que estão envolvidos com o Porto Digital, e todas essas pessoas têm conexões internacionais e nacionais muito fortes. Então, uma das coisas que a gente mais aproveitou nesse tempo de incubação no Porto Digital foi contato. Ter com quem falar, com quem mostrar a sua ideia, amadurecer a sua ideia, que eu acho que é uma das coisas que quem quer entrar na área de startups, de negócios disruptivos, tem que ter mais em mente, é que você precisa mostrar a sua ideia para uma quantidade gigantesca de pessoas. Você precisa de feedback sobre isso. Então foi isso que a gente mais fez. A gente quis mais feedback de empreendedores, pessoas do Porto Digital e também de fora do Porto Digital. Essa foi a grande questão. Logo depois do Porto Digital, a gente foi para os Estados Unidos, passou algumas semanas lá. Foi quando a gente voltou para o Brasil e o grupo Buscapé se interessou em ter uma parte da empresa. Foi. E inclusive, né, esse assunto ele linka com uma pergunta que eu fiz até para nosso amigo em comum, o Vitor Soares, né, da Mergulho VR, no nosso último programa. Então, só aproveitando, quem não viu, né, fazer aquele jabazinho, né? Quem não viu o nosso último programa, segue aqui nossas redes sociais, está passando aqui na frente, tá certo? Aquele jabazinho básico, viu? Enfim, faz parte. No nosso último episódio, né, eu fiz uma pergunta para o Vitor, né, coloquei ele numa polêmica da qual ele saiu muito bem, e a pergunta era a seguinte: o Porto Digital seria capaz de tirar uma empresa do local e ir para o global? Né, você desenvolveu esse pensamento comigo aqui nos bastidores. Eu queria que você comentasse aí esse raciocínio com o pessoal que está assistindo também. O Porto Digital ele dá uma abertura maior para que você consiga chegar a esse nível de internacionalização. Nacionalização e internacionalização, no caso. Mas depende principalmente dos empreendedores envolvidos. Ou seja, desse trabalho de network, né, que você tem que fazer. Né? O Porto Digital ele é uma iniciativa gigantesca que consegue fazer com que novos negócios surjam a todo momento e consegue dar infraestrutura e parceria, apoio para esses negócios. Mas a grande questão é saber se os empreendedores à frente desses negócios estão aptos ou
com disposição de percorrer não só a cidade onde moram, mas outras grandes cidades do país para poder vender a sua ideia e fora do Brasil também. Então, ele consegue oferecer um ambiente saudável para a internacionalização, para o sucesso de uma startup, mas o sucesso só vem mesmo através do mindset dos donos, de quem está à frente. Como a gente usa como exemplo aqui a Inloco, né? Os sócios da Inloco decidiram que não pegariam nenhum trabalho, não trabalhariam em nenhuma outra empresa até a Inloco dar certo. Ou seja, então desde 2010 até 2014, que a gente pode considerar 2014 como um ano em que a Inloco Media nasceu como empresa Inloco Media, e quando a gente realmente começou a emitir nota fiscal, eu acho que essa é uma grande história. Você passar 5 anos sem receber nada, sem trabalhar em nenhum outro local e com um objetivo somente, que é de fazer a sua empresa dar certo. Então depende muito mais de quem está à frente do que do ambiente. O ambiente, é óbvio, ele ajuda muito, mas quem é que faz a diferença é quem está à frente do negócio. Aproveitando essa deixa, né, sobre o próprio core, né, o core da Inloco Media, né, a gente está localizado aqui geograficamente, a Inloco Media está localizada geograficamente numa área muito privilegiada, né? A gente consegue ver aqui um pedacinho, vocês não estão vendo aí, mas a gente consegue ver um pedacinho aqui do Marco Zero, né? E o prédio, né, que a gente está, ele tem aí toda uma história por detrás. E a própria cultura, né, que é disseminada entre os funcionários, entre as pessoas que fazem parte da Inloco Media, é bem própria, né? Enquanto a gente está conversando aqui na Inloco Media, deve estar passando aí algumas imagens que falam um pouquinho dessa cultura que a gente está falando aqui, que o Cadu está falando aqui para a gente. Dá uma impressão um pouco que é meu estilo, um pouco de Google, né? Meu estilo Google, mas eu não queria taxar como isso não. Eu gostaria que você explicasse para a gente com suas próprias palavras, né? Porque você explicou, tem aqui uma área aqui embaixo, que vocês vão ver agora, que é de convivência, né? Tem Netflix, tem PlayStation, tal, o pessoal relaxa, tal, desconecta um pouquinho do trabalho, tal. Como é que vocês chegaram nessa filosofia de trabalho? Ela é realmente eficiente para o que vocês pretendem como empresa? A partir do momento que você começa a tratar os colaboradores da sua empresa como pessoas, você tem que entender que cada pessoa tem necessidades durante o dia e também que elas têm momentos bons e momentos ruins, né, como eu falei. A grande questão da cultura, quando a gente fala de cultura organizacional, ela tem relação somente com os valores da empresa. Então, esses ambientes descontraídos que você viu aqui, esse open space, por exemplo, ninguém tem sala aqui na Inloco, todo mundo trabalha na mesma mesa, dividindo espaço, tudo isso é reflexo dos valores que a gente tem. Então, um dos valores é o valor de se sentir dono, ownership. Um segundo valor, que é o de se mover rápido e aprender com os erros dessa movimentação rápida. Terceiro valor de colaboração, que permite que as pessoas consigam ter ideias inovadoras, permite que as pessoas se desafiem todos os dias. Pensar grande, que é um outro valor da gente também. Esse prédio é um símbolo disso também. A gente veio de 2010 no quarto de um dos sócios para um prédio gigantesco no Marco Zero do Recife. Então, tudo se refere ao pensar grande da empresa. E, por fim, a privacidade do usuário, que também é um dos valores da gente. Então, todos esses valores, esses 5 valores da Inloco, eles formam a base do que é a cultura organizacional da Inloco. A gente consegue pensar em ações e pensar em espaços que falem com as pessoas através desses valores. Então aqui a gente tem um andar somente para relaxamento, um andar que é focado totalmente em conversas, ou no momento para as pessoas desopilarem, como a gente costuma falar. E tem os andares focados em trabalho, que são o andar de tecnologia e o andar de operações. Isso é muito bom, é uma nova forma de gerir empresa. Muitas das empresas do Brasil não usam isso, né? É um formato novo. Se você for ver lá fora, empresas normalmente usam, mas empresas mais novas. Mas as mais antigas não. E existe uma grande
Eu acho que existe uma grande quebra cultural, e aí eu já não falo de cultura organizacional, mas da cultura da cabeça das pessoas, sabe? Empresas novas que nasceram a partir dos anos 90, elas têm um mindset diferente. É notável isso. Você consegue observar tanto nos Estados Unidos como em qualquer outra parte do mundo. São empresas que se preocupam muito mais com as pessoas, se preocupam muito mais com o que a empresa quer fazer para o futuro e não só ganhar dinheiro. Você observa que no passado existia uma força muito grande em eu quero ganhar dinheiro. Óbvio que dinheiro precisa entrar para poder pagar as contas e também remunerar os colaboradores, mas a grande questão não é o dinheiro. A grande questão é o que você vai fazer durante esse caminho para se chegar até o objetivo final da empresa. Então, muito mais do que o retorno financeiro que você vai ter no final do mês, o que vale muito mais a pena é todo o caminho que você vai trilhar durante esse mês, durante esse ano, durante esses 5, 10 anos. Entendeu? Essa jornada, essa né? jornada. É preciso entender que o objetivo final ele é incrível. Você chegar nele é uma coisa incrível. Mas muito mais incrível do que ele é a jornada que você tem até chegar. Então, isso pode parecer um pouco mais literário, um pouco mais romântico para se ver a forma como o empreender realmente é, mas eu tomo para mim como verdade. Isso não quer dizer que nesse caminho a gente só vai ter uma trajetória boa, uma trajetória somente ruim. É uma montanha-russa. E você, como empreendedor, tem que estar aberto a viver isso. Saber que você vai viver isso. É interessante você falar dessa maneira de se trabalhar, essa maneira disruptiva, porque Sim. né? Muitas pessoas não se enquadram, por exemplo, e elas não estão erradas. Elas só não se enquadram no perfil isso que eu iria do que a gente quer. Isso que eu ia até perguntar, né? Porque é um tipo de cultura de trabalho que as pessoas não esperam encontrar, né? Isso. Por exemplo, eu sou professor e as pessoas esperam, na verdade, lá na frente, a figura de um professor. Eu já testei várias formas de ensinar, né? E uma delas, até tentei imitar um pouco o Silvio Santos, mas não deu certo. Eu não vou imitar o Silvio Santos aqui, não vai acontecer isso. E percebi que, no final das contas, o aluno ele quer mesmo a figura do professor que cobra. Ele não quer a figura do professor que é amigo, por exemplo. E eu fico me perguntando até que ponto esse modelo de trabalho de vocês é sustentável ao longo do tempo, né? Vocês já estão no mercado com a certidão de nascimento de empresa, vamos dizer, há quase 4 anos. Isso. Né? E é irrefutável os números que vocês possuem hoje, né? A gente percebe o sucesso de uma empresa pelos seus números. Isso. Né? Isso não se discute, mas o segredo de manter uma boa produtividade, vocês encontraram uma fórmula para essa produtividade se manter dessa forma, foi essa mesmo? Foi essa, porque, veja só, você tem 2 formas de garantir As o pessoas não sucesso. estranharam, as pessoas que entram aqui de repente não estranham. Não, porque é normal estranhar por conta Perceba da que eu estou um cultura... pouco descrente. Da cultura... As pessoas estranham, porque é diferente da cultura empresarial brasileira e mundial também, que existe, né, em empresas do ramo. As pessoas estão acostumadas a terem um cubículo para trabalhar, um chefe que vai cobrar o tempo todo e prazos para entregar algumas coisas, né? Sem nenhuma forma de opinar sobre essas coisas, simplesmente vai e faça. Fica chicotinho assim. A gente traz uma forma diferente de enxergar o trabalho. Certo. Primeira coisa, a gente só coloca para dentro da Inloco pessoas nível A. Ou seja, pessoas comprometidas com o trabalho e que sabem que precisam entregar aquilo para que a gente chegue muito mais próximo do objetivo final da empresa. Em primeiro lugar é isso, a gente contrata essas pessoas. Em segundo lugar, para você conseguir garantir que uma empresa ela esteja, vamos dizer assim, alinhada e que consiga caminhar em direção ao objetivo final de forma, vamos dizer, equilibrada, são 2 formas. Ou você cria um ambiente de controle gigantesco, que é com burocracia, com chefes, com diretoria, enfim, com hierarquia, e que isso não permite que as pessoas da base
falem sobre inovação ou proponham inovações, ou você faz uma segunda maneira, que é contratar pessoas que sejam autônomas, pessoas que conseguem tomar decisões por si mesmas, pessoas que conseguem ter ideias inovadoras e falar isso para quem já está na empresa há mais tempo, que existe também esse problema, né, de achar que está na empresa há mais tempo é quem tem direito de falar, não quem é mais novo. E isso tudo permite que as pessoas consigam se organizar, se auto-organizar. Tá? Então a gente acredita de forma muito forte que colocando pessoas certas para dentro da empresa, colocando pessoas que são autônomas, que conseguem decidir e que estão alinhadas conosco para o objetivo final, não é preciso criar nenhum tipo de controle, não é preciso criar controle demais, na verdade. É óbvio que toda empresa precisa dos seus processos, precisa do mínimo de burocracia para que não vire bagunça. O que faz parte da realidade de qualquer empresa, né? De qualquer empresa, comunicação interna, processos, enfim, documentos, informações. Mas a gente prefere deixar as pessoas soltas, porque só assim inovação nasce. Muito bem, Cadu. Olha, a gente vai retomar um pouco desse assunto no próximo bloco. A gente vai, inclusive, iniciar com mídias programáticas, tá? Segura um pouquinho aí, já já a gente volta. Valeu! Voltamos com o nosso último bloco do Misturama, aqui com o Cadu, da Inloco Media. E voltamos com um assunto que é um pouquinho nebuloso, talvez seja um pouco nebuloso, que é o futuro da publicidade de uma maneira um pouco mais assertiva no que tange a dados. Né? Basicamente, o futuro da publicidade seria unir dados e tecnologia e criatividade, talvez? Seria isso mesmo? E qual que seria o principal diferencial da Inloco Media nesse cenário, né, que vem se construindo? O que a gente acredita de futuro para a publicidade é cada vez mais as empresas focando em resultado, né, do ponto de vista de quem anuncia. Eu quero resultado prático, não quero... Essa coisa do impacto daquele alvo, né? Por exemplo, eu não quero saber... Eu não quero produzir 500 mil panfletos, distribuir 500 mil panfletos na rua e não saber quantos deles realmente se tornaram clientes e vieram até minha loja. Ou seja, esse anúncio vai gerar um impacto para nós. Eu quero números. Quero números, isso daí. Então, quero imagens daquilo. Mas então, o futuro da publicidade é esse. É um caminho sem volta. A gente está indo cada vez mais para um lugar em que é preciso ter métricas e é preciso ter também a comprovação de que aquilo está sendo feito e de que aquilo está sendo entregue. Tá? Não é somente apostar numa mídia programática, vou colocar aqui um certo dinheiro nisso aqui, vou fazer um anúncio e vai estar tudo certo. Não, é preciso ter também a garantia de que os dados que a empresa está mandando para você de resultado da campanha são dados corretos. Né? Existem por aí também, em grandes portais, vocês podem pesquisar em notícias, grandes empresas do mercado que estão alterando os resultados de campanhas para mostrar para as agências, enfim, para quem anuncia, que o resultado foi maior do que realmente foi, tá? Então, a primeira coisa é essa. A publicidade precisa oferecer uma certeza para quem anuncia do que foi realmente feito. Em segundo lugar, eu acredito que a mídia de massa vai cada vez também perder um pouco mais o seu espaço. Lugar, né? Assim, não que ela vai deixar de existir, não vai deixar de existir, tudo isso vai virar nicho. Né? A mídia de massa, ela vai fazer muito mais sentido para marcas e produtos, serviços que sejam comuns ao ser humano.
Então, se você, por exemplo, se todo mundo tem que beber água, você anunciar numa mídia, uma mídia de massa, focando no consumo da água, isso daí tá beleza. Todo mundo tem que consumir água num período do dia, né? A grande questão é, será que essa mídia, essa mídia de massa, né, ela consegue me trazer resultados tão bons quanto as mídias mais geolocalizadas, contextualizadas, que conseguem chegar até o usuário final de forma mais assertiva? Essa é a grande questão. Então, a publicidade deve se encaminhar por esse caminho nos próximos anos e justamente tentar ir para esse lado da mensuração. Eu quero mensurar as coisas de forma real e também saber o quanto desse meu retorno de investimento realmente foi verdadeiro nesse investimento. Ou seja, né, aquela história de que o estudante de publicidade vai fugir dos gráficos e dos cálculos, né? Isso, infelizmente... Uma coisa do futuro é que você se dedique à ciência dos dados. Isso, poxa, fantástico você ter comentado sobre isso, porque era justamente uma das perguntas que eu ia te fazer agora. Será que um dos caminhos do publicitário, né, vamos dizer assim, será se tornar um cientista de dados, um analista de dados? É isso mesmo? Possivelmente. Talvez essa seja a grande revolução que vai acontecer na área do profissional de publicidade. Ou seja, não dá mais para viver de miçangas, né? De quem é de humanas. Desculpa aí quem é de miçangas. Não. O publicitário... eu não sou formado em publicidade, mas assim, o que eu tenho de experiência no mercado publicitário me mostra que o mercado precisa de uma revolução para os profissionais. E a revolução vem a partir dos dados. Tá? Se nos próximos 5, 10 anos a gente vai utilizar dados para poder gerar um contexto para uma pessoa, entregar um anúncio ou qualquer outra coisa para ela de forma precisa, é preciso também que os publicitários que estão dentro dessas campanhas entendam de dados. E não é preciso um curso superior em computação, não é preciso um curso superior em matemática, coisa do tipo. É somente estar disponível a aprender sobre o que são dados, como que eu consigo extrair inteligência de alguns dados e como que eu consigo interpretar essas coisas. Porque a partir do momento que você consegue interpretar, você consegue tomar a decisão sobre aquilo ali. Eu acho que essa é a grande mudança que vai haver na área nos próximos anos. Perfeito. Uma tendência, né, que vem se firmando, né, nos últimos anos, principalmente na publicidade, é a inserção e aplicação das mídias programáticas. Sim. Né, e principalmente em desktops e dispositivos móveis. Né. Explica pra gente um pouquinho do conceito do que é mídia programática e como é que vocês pretendem se posicionar nesse mercado aí nos próximos anos. Mídia programática é o conceito de que um computador ou uma rede de computadores vai receber anúncios e campanhas de diversos lugares do mundo, diversas agências, enfim, e decidir qual campanha vai ser entregue para qual pessoa. Isso baseado tanto no contexto, baseado no que a empresa está investindo, na quantidade de dinheiro que a empresa está investindo, na segmentação que foi feita, no custo que foi escolhido, se foi um custo por clique, se foi um custo por visualizações, ou se foi um custo por visita, que é o único da Inloco. E aí sim, o computador consegue decidir se essa pessoa X, se Henrique, por exemplo, ele vai receber um anúncio relacionado a futebol ou se vai receber um anúncio relacionado a um restaurante. Porque nós, como pessoas, nós temos interseções de assuntos que interessam a gente. Né? Então, eu gosto de música, eu gosto de futebol, eu gosto de basquete, eu gosto de várias coisas. E várias empresas vão anunciar para essas mesmas pessoas. Então, a mídia programática ela vem justamente para decidir, beleza, nesse caso, para essa pessoa, para esse momento que ela está agora, qual anúncio é o melhor? E entregar. Então, a Inloco tem um sistema próprio de entrega, né? Ela se integra a outras edtechs do mundo todo que entregam anúncios da gente fora do Brasil e também a gente tem parceiros de dados aqui no Brasil. Dessa forma a gente consegue justamente fornecer um ambiente, um sistema em que os anúncios sejam entregues realmente para quem tem interesse, na hora certa, no local certo. E já aproveitando
esse raciocínio. Quais são os planos para os próximos anos da Inloco Media? O nosso plano sempre foi muito grande, né? Nós queremos ser a empresa responsável, ou a empresa que tem uma grande participação no computador do futuro, Certo. né? Na computação ubíqua e na internet das coisas. Nós queremos ser um grande player de como tudo isso vai funcionar. Então, a ideia da Inloco, no ano de 2017, nós fizemos o rebranding da marca e Inloco Media deixou de ser a empresa e passou a ser o produto de mídia e Inloco é a empresa. Tá? Então, a ideia é que a Inloco ela tenha o seu core business de dados geolocalizados, né? A gente recebe os dados geolocalizados e nós vamos criando várias frentes que vão se servir desses dados geolocalizados. Então, a mídia, a Inloco Media, é um deles. A ideia é que a gente crie outros produtos, outros serviços em parcerias com outros amigos, olha, outras empresas parceiras da gente. Por que não ser amigos também? Por que não amigos? E que também outras empresas possam se integrar ao nosso sistema. Né? Então, a gente quer... A grande ideia é essa. Então, para o futuro, a visão daqui a 10, 15, 20 anos é que a Inloco se torne uma empresa de dados, uma empresa que entende dados, uma empresa que cria inteligência sobre isso e que cria também protocolos, vamos dizer assim, de como esses dados devem ser utilizados. Qual a forma mais correta de utilização desses dados. É muito cedo ainda para a gente ver algo concreto de internet das coisas no Brasil, também de computação ubíqua no Brasil, mas é assim que a gente consegue criar um caminho que a gente percebe como mais correto, justamente quando as coisas não estão ainda sendo feitas. Então, a ideia é que a gente trilhe, né, puxe esse movimento de conexão mundial aqui e que nós nos tornemos uma empresa gigantesca desse mercado e que consiga justamente dizer o que é certo, o que deve ser feito nesse mercado, o que é que deve ser respeitado e sempre a privacidade do usuário deve ser respeitada. E o que não deve acontecer nesse mercado. A gente quer justamente fazer esse movimento. Legal, Cadu. E aproveitando, eventualmente a Inloco, não a Inloco Media, né? A Inloco, né? Ela abre vagas. Isso. Né? E aí, você, como participante do time de cultura, né? E pessoas aqui da Inloco, qual o perfil desejado aqui da empresa, da pessoa que pretende trabalhar aqui com vocês? Nós buscamos nas pessoas que vêm até aqui a Inloco o desejo de participar de um grande momento na história. E a gente não está brincando em relação a isso. A gente quer pessoas que comprem a ideia que a Inloco defende e que estejam dispostas a trabalhar por isso, por essa ideia. Então, é preciso que essas pessoas tenham características que a gente define como básicas. Por exemplo, pessoas que não fiquem na zona de conforto. Pessoas que tenham já uma experiência de sair da sua zona de conforto e fazer coisas diferentes. Porque uma coisa que a startup tem muito a gente muda muito rápido, muda as coisas muito rápido. Então, quem gosta de um conforto, de uma zona de conforto, não vai se enquadrar muito bem nisso. Que as pessoas tenham a capacidade de tomar decisões sozinhas. Isso de jeito nenhum a gente está dizendo que as pessoas devam tomar decisões sozinhas. Mas quando surgir uma decisão e essa decisão não puder ser compartilhada com mais ninguém, que essa pessoa tenha o discernimento correto para optar pelo que é melhor para a empresa. Tá? Outra coisa é que a pessoa se sinta dona do que está fazendo aqui dentro. Ela entre para um projeto, para uma área específica, mas que ela faça aquele projeto do começo ao fim. Não importa se é uma feature no aplicativo, ou se é uma feature no sistema, uma coisa pequena, mas que ela seja, que ela abrace isso do começo ao fim do processo. E principalmente pessoas que estejam dispostas a compartilhar conhecimento. Aqui na empresa, uma das coisas que a gente valoriza mais é o compartilhamento de conhecimento das pessoas daqui. E existem eventos oficiais da Inloco internos para compartilhar conhecimento. O próprio ambiente Open Space que vocês vão ver permite também isso, que você consiga conversar com pessoas de times diferentes sem precisar ir até uma sala ou sem precisar ir até outro prédio, coisa do tipo. E é isso que a gente busca mais nas pessoas. A gente busca profissionais excepcionais, profissionais que estejam dispostos a comprar,
a ideia da empresa e que queiram realmente fazer a diferença na área de geolocalização. Muito obrigado, Cadu. Obrigado também. Inclusive, o próprio Cadu, só para finalizar, eu esqueci de comentar, ele também é organizador do TEDx, né? Há 6 anos. 6 anos já. Daria, inclusive, outro episódio aqui no Misturão, até porque o core do TEDx também é disruptivo. Isso. Não é? Poxa, agradecer o aceite do nosso convite aqui. E em breve a gente, inclusive, pode falar sobre o futuro da educação. Você está convidado também a participar desse episódio, se possível, tá bom, Cadu? Muito obrigado, tá? Pessoal, a gente se vê nas redes sociais, é só seguir aqui, ó, aqui embaixo, o perfil da TV Pimenta Oficial no YouTube e no Facebook. Segue também a gente no Instagram, Misturama_Project. Tá bom, pessoal? Nos vemos e até a próxima. Valeu! Peraí, deixa eu finalizar com isso aqui. Tchau, tchau.